portal da ESA-PE. Vamos aguardar só alguns minutinhos, né, para que as pessoas possam ir entrando, acessando aí o portal do ESA-PE. E essa live fica disponível também, gravada depois, se você quiser baixar. A ESA também ela edita, né, essa live, coloca depois na sua biblioteca virtual e você pode acompanhar esses temas que nós abordamos aqui juntos, né? Hoje à tarde nós temos um privilégio de recebermos não, todos estamos sendo recebidos. É um bate-papo. Doutora Emília Queiroz, que é advogada, né, presidente da Comissão de Refugiados da OAB Pernambuco, ela é mestre, ela é especialista, coordenadora de pós-graduação da ESA-PE, estará conosco aqui trazendo uma palavra sobre a importância, né, da própria comissão, do trabalho da comissão ao longo desse período, né, que ela foi estabelecida como uma comissão, digamos assim, autônoma, né? Antigamente, há um passado remoto, ela era uma subcomissão, mas isso a doutora Maria Amélia vai trazer para a gente. E nós estamos também recebendo aqui conosco a Michele Colles, né, que é vereadora, presidente da Comissão também de Direitos Humanos da Câmara do Recife, né? E nós vamos estar conversando sobre esse tema que tem impactado muito, né, na atualidade, o Brasil e Pernambuco, de uma maneira muito especial. É o tema de refugiados. E nesse momento eu queria passar para que nós possamos ouvir de uma maneira muito clara, né, e que nós possamos refletir acerca da importância do tema de refugiados e também abordar a importância e a participação de Pernambuco da própria OAB, né? A OAB, doutora Maria Emília, ela tem a oportunidade de iniciar agora falando um pouco da Comissão de Refugiados da OAB. Em seguida, nós vamos dar andamento ouvindo a Michele Colles e debatendo um pouco sobre o tema de refugiados. Doutora Emília, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Jonas. Eu, desde já, agradeço o convite e registro, que é um prazer muito grande nós conseguirmos sempre aliar nossos eventos da Comissão de Direitos dos Refugiados com a Comissão de Liberdade Religiosa. É muito importante essa interação. E outra felicidade também de estar aqui com a vereadora Michele Colles, que é um grande símbolo na luta pelos refugiados na cidade de Recife, que abriu as portas também para um trabalho conjunto da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores com as nossas comissões aqui da OAB de Pernambuco. Então, queria já começar saudando e agradecendo aos dois. A tarefa que me cumpre hoje, num momento muito breve, é falar sobre a hoje Comissão de Direitos dos Refugiados da OAB de Pernambuco. Como foi o crescimento dela. Na verdade, nós já vínhamos acompanhando, eu sempre trabalhei, eu sou mestre em Direito Processual, fiz a disciplina de Processo Inclusivo e sempre me dediquei muito à questão da tutela judicial dos vulneráveis, seja mulher vítima de violência, crianças, os próprios refugiados, e sempre tive isso com base no artigo 44 do nosso Estatuto da OAB, que incumbe ao advogado, também a Ordem dos Advogados, lutar para que os direitos fundamentais dessas pessoas sejam respeitados. Então, pensando nisso e acompanhando o fluxo internacional e nacional, principalmente a partir da crise da Venezuela, que nos era mais próxima do que, por exemplo, a crise que nós tínhamos de maior impacto era da Síria, né? Que impactou muito os países europeus. E ainda chegamos a receber algumas famílias da Síria aqui. Mas eu já tinha publicado um livro por uma editora alemã, um livro sobre a Venezuela, que veio como resultado de uma pesquisa que eu tive no PPGD, da Universidade Federal, na disciplina especial de doutorado, e sempre me atraiu muito essa questão da política na Venezuela, da crise na Venezuela, mas ainda não se tinha nada de palpável que os venezuelanos poderiam chegar ao status de requerer o visto como refugiado.
Mas, como já existia esse movimento, eu levei a proposta até a doutora Ingrid Zanella, que é a madrinha da nossa comissão, eu e Danilo Mergulhão, que era colega então de trabalho, e o doutor Bruno Batista, o nosso presidente, que nós sabemos que age sempre com vanguarda, o pensamento muito avante e muito preocupado com a questão da responsabilidade social. Então, ele aceitou a nossa proposta de se montar uma comissão, mesmo antes de eclodir o grande movimento, o grande fluxo aqui em Pernambuco de venezuelanos. Parece que nós estávamos adivinhando, porque foi mais ou menos de março a nossa comissão, e logo depois, ao longo do ano, o CONARE, que é o Comitê Nacional, que é ligado ao Ministério da Justiça, o Ministério Federal da Justiça e Segurança Pública, declarou que a situação da Venezuela é uma situação grave de afronta a direitos humanos. E com essa declaração, permite-se, sim, uma série de regalias para os venezuelanos que vierem ao Brasil no pedido de status de refugiado. Inclusive, nós sabemos que é um processo que, pela própria natureza dele, é um processo demorado, é um processo com muita burocracia. Mas, devido a essa situação e ao grande fluxo e essa declaração do CONARE, nós tivemos a simplificação desse processo com um reconhecimento de milhares de venezuelanos. Inclusive, só de venezuelanos, nós já temos um reconhecimento maior do que nós tínhamos de todos os refugiados antes, né? Então, foi assim que a comissão tomou conhecimento, surgimos ainda vinculadas à Comissão de Direitos Humanos, doutor Cláudio Vasconcelos, eu digo que ele foi o nosso tutor, né? Então, diante disso, tivemos todo aquele apoio logístico em relação até à experiência, em relação a lidar com as autoridades já instituídas da Comissão de Direitos Humanos. Depois disso, no nosso segundo ano, eu digo que nós debutamos, né? Já viramos adultos e fomos reconhecidos como comissão independente. E o nosso principal papel não é a parte do contencioso. Muitas pessoas acham que a OAB entra com ações em favor dos refugiados. Não necessariamente. Esse papel é um papel que é muito bem exercido aqui em Pernambuco pela Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. O nosso principal papel, agora, nada impede que nós entremos, por exemplo, como amicus curiae, em alguma ação civil pública, em alguma ação que seja em favor do interesse dele para sermos assistentes, né, das defensorias. Mas o nosso principal papel é fiscalizar se os direitos fundamentais desse público estão sendo respeitados, porque existe uma tendência muito forte, uma tendência, infelizmente, natural, à xenofobia, né? Isso e é nós verdade. temos muitos discursos que dizem não tem emprego nem para pernambucano, ainda vai ter que dividir emprego para os estrangeiros, né? Porque a palavra pejorativa que se usa para esses nossos irmãos migrantes, na verdade, é estrangeiro, porque nós éramos regulados por uma lei que se chamava Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei que veio num período que a gente estava com muito medo das pessoas de fora que vinham para cá com medo de terrorismo e tal. Então, foi uma lei toda pensada para afastar e tornar realmente estranhas essas pessoas no país. Por isso que a nova lei da migração condena o uso desse termo. Na verdade, não chama-se mais nem de imigrante, chama de migrante. E a doutrina chama de migrante não nacional, justamente para não se sentirem excluídos ou estrangeiros, porque são pessoas que saíram das suas casas não para fazer turismo, não para tentar uma vida melhor, mas porque tinha, e uma das condições do refúgio é um grave temor pela própria segurança. Seja perseguição política, um grande fator, perseguição religiosa é um dos fatores que permite o pedido de refúgio. Existem os refugiados ou deslocados ambientais, e existem os que vêm também por grave crise de direitos humanos, que vem o problema da fome, muitos africanos, quantos senegaleses nós recebemos nesse enquadramento, e os venezuelanos vieram assim também, não é? Então, eles devem se sentir como se brasileiros fossem, até porque enquanto eles estiverem no território nacional, eles são sujeitos dos direitos e garantias fundamentais também. Então, a nossa comissão compõe, assim como a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com a vereadora Michele Collins, nós compomos o COMIGRAR,
que é um comitê estadual que existe aqui em Pernambuco, já existia antes da comissão, inclusive, que trata da matéria. E é uma junção entre a sociedade civil e o poder público, não é? Então, existem secretarias municipais, de onde os órgãos acolhem daquelas respectivas cidades, existem secretarias do governo estadual, defensorias públicas, Ministério Público do Estado e Federal, Ministério Público do Trabalho, e toda essa junção de forças para tentar amenizar a situação de quem vem fugido, digamos assim, do seu país. Por isso o nome refúgio, que vem pedir refúgio na nossa pátria, que nós também não sabemos se algum dia nós estaremos nessa situação. Então, é uma lição de empatia, não é? Inclusive, eu queria destacar que a Caixa dos Advogados de Pernambuco, a CAAP, tem se sensibilizado muito com a situação e nós fizemos a doação de kits de máscaras reutilizáveis, porque a Secretaria da Saúde foi por uma solicitação da Secretaria da Saúde, numa reunião provocada pela Comissão de Direitos Humanos, a doutora Michele Colles nos convidou. Nessa reunião, a doutora Mônica, vereadora, estava presente e nos pediu expressamente, façam uma campanha para a gente conseguir, porque a gente não tem verba para comprar máscaras reutilizáveis para eles. Foi quando a CAAP se sensibilizou, através do doutor Fernando Ribeiro, fez a doação, que nos rendeu um voto de aplauso por iniciativa da vereadora, quero agradecer. E a boa notícia entrei em contato com a secretaria e, como são reutilizáveis, mas se desgastam com o tempo, e cada kit tem 2 máscaras, ela já estava preocupada como eles estariam, depois desses meses, lidando com isso. E nós conseguimos novos kits para doação. Amanhã de manhã, eu estou indo no primeiro distrito sanitário do Recife, entregar à doutora Mônica mais 150 kits. E provavelmente próxima semana, porque agora nós temos, de verdade, aí, CAAP, doutor Fernando, obrigada. Estamos indo também para a semana, porque chegou um grupo novo que está morando na Muribeca, de indígenas de etnia Warau, e nós vamos, através da OAB de Jaboatão, também levar doações da CAAP para essa pequena família que está lá, na Muribeca. Então, é uma luta diária, tanto nós fazemos atendimento antes presencial, hoje estamos fazendo por telefone, de algum migrante que se sinta incomodado com alguma coisa, e nós investigamos, fazemos a comunicação deles com as entidades, não é? Como também temos essa parte da assistência social. Então, é mais ou menos isso, e é bem o papel que o advogado tem que ter. O advogado tem que acompanhar tanto parte processual, de litigância, como o advogado também tem um ônus público de fiscalizar a garantia dos direitos, a qualquer pessoa que seja, né? É mais ou menos isso, eu me disponibilizo, não vou falar mais para não roubar o tempo da melhor fala, que ainda vai entrar, mas eu fico à disposição depois para tirar a dúvida que precisarem. Excelente, Emília, excelente. Parabéns. Olha, é realmente uma comissão que tem feito um trabalho extraordinário. Eu apenas pontuei algumas coisas aqui que eu queria que tu explicaste melhor para a gente. Teve um momento, acho que foi no ano passado, que vocês criaram o selo Amigo do Migrante, não foi? O que significou isso? Esse selo ainda está em processo, porque estava quase pronto o processo todo quando veio a questão da pandemia. E como nós tínhamos muita, assim, existia a previsão também de encontros presenciais, nós deixamos um pouco em stand-by. Okay. Nós tivemos a ideia justamente para evitar a xenofobia, né? De dar algum tipo de estímulo, de incentivo ao empresário que contrate migrantes não nacionais. Por exemplo, nós temos um número enorme de venezuelanos aqui que chegam muitas vezes com experiência de mercado e que um deles narrou a história que ele foi fazer uma seleção, disse que se arrumou todo, se preparou todo, chegou para fazer a seleção, tinham 600 candidatos, fora ele, todos daqui da cidade. Então, eles já entram com alguma vantagem em relação a ele, que ainda está se adaptando ao idioma, não é? Mas, por exemplo, para a rede hoteleira, uma pessoa que fala um outro idioma é muito útil, que conhece outros lugares, tem experiência com pessoas. Então, nós pensamos esse prêmio de empresa amiga do migrante justamente para estimular, né, para congratular as empresas que investem sim, porque existe muito medo do desconhecido, né? Então, verdade, empresas que investem na causa. Provavelmente, assim que retornar toda a nova normalidade, não é? Nós temos como meta até o fim do ano já ter o edital todo formado das condições de quem precisa, que precisam ser cumpridas para se concorrer a esse prêmio. Excelente. Excelente, doutora Emília, excelente. Agora eu queria passar um pouquinho para a gente ouvir a Michele Colles, né, que é
da comissão, presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho visto que, ô Michele, que você tem trabalhado muito na área de refugiados, inclusive em parceria com a doutora Emília, com a OAB. Conta um pouco dessa história aí e o que é que a gente pode fazer para cooperar. Então, doutor Jonas, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, mostrando um pouquinho também do nosso trabalho e agradecer aí, doutora Emília, que tem sido essa grande incentivadora, grande apoiadora e uma inspiração também. E eu fico muito feliz porque as coisas parecem que vão fluindo, que vão se encaixando, né? Eu tenho um pensamento, quando eu vejo que eu falo com ela, ela já está fazendo, né? Ela vai cascavilhando e vai trazendo as novidades e a gente vai correndo atrás. E isso é muito bom, porque o nosso objetivo, na verdade, é beneficiar essas pessoas, né? É apoiar, é dar suporte, é fortalecer a luta pela vida dessas pessoas no momento de sofrimento, né? No momento de dificuldade. E o que nós temos visto é o amor que essas pessoas têm pela pátria deles, é o amor que essas pessoas têm pela terra deles. Porque o que eles falam é que eles esperam que tudo isso passe, que todo esse sofrimento passe, porque eles estão aqui, mas o desejo verdadeiro deles, o sonho deles é voltar para a terra deles, é voltar para a casa deles, né? Então, eles não estão felizes de estar aqui, eles estão aqui realmente por uma necessidade. Então, a gente vem desde o início acompanhando, e na Comissão de Direitos Humanos, a gente tem procurado atender as pessoas nas suas necessidades mais importantes, vamos dizer assim. E o que aconteceu? A gente começou a ouvir a demanda da população recifense, que começou a se incomodar, né, com um grupo que chegou na cidade, de repente, começou a ver nas esquinas, né, nos sinais, o pessoal pedindo ajuda com aquelas plaquinhas, e crianças na rua, no colo, né, e isso causa um incômodo. Poxa, o que essas pessoas estão fazendo na rua? Quem está olhando por essas pessoas? Quem está atendendo essas pessoas? Qual a necessidade dessas pessoas? E aí foi quando veio essa demanda, Aí foi quando nós conseguimos ter contato, né, com a doutora Emília, e ela veio falar dessa realidade também, e aí rapidamente nós conseguimos trazer a prefeitura, porque a prefeitura também, né, é que tem esse papel como poder público municipal de trazer as políticas públicas e oferecer as políticas públicas também para a população, não só a população do Recife, mas a população de modo geral que está dentro do contexto da cidade. Então, foi quando nós conseguimos, dentro de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, fazer esse link, né, da comissão da OAB, de refugiados, junto com a doutora Emília, que trouxe também junto com ela toda essa expertise do comitê, que aí eu não conhecia, não sabia que existia esse comitê, e aí foi quando ela falou, olha, existe um comitê, já existe toda uma luta por trás, pessoas que estão já trabalhando nisso há muito tempo, ela começou a apresentar o que estava sendo feito, existe já um trabalho que está sendo feito. Existia esse povo Uarau que estava chegando naquele momento, que na época era só 40 pessoas, mas eles ainda estavam muito deslocados, muito perdidos, eles estavam numa casa só ainda, e existia também, né, essa necessidade, e a prefeitura não estava conseguindo ter acesso a eles, né, a prefeitura já tinha tomado conhecimento, mas não estava conseguindo. E o que eu achei muito interessante também, doutor Jonas, que aí casa também agora com a sua comissão, que o senhor preside na OAB, de liberdade religiosa, e aí eu queria trazer esse link também, que foi o pessoal também da Jocum, que é os Jovens com uma Missão, né, que é um pessoal também religioso, né, que às vezes existe também essa questão religiosa, dessa disputa, né, dessa guerra e tal, mas o papel deles também naquele momento foi muito importante. Por quê? Porque tinha uma jovem que ela era do povo daquela cidade lá deles. E foi, assim, uma coincidência muito grande, porque ela era da cidade daquele povo. Ela conhecia a linguagem deles, que é um dialeto específico, e ela conseguiu se comunicar com eles. Eles não conseguiam se comunicar com ninguém. Eles eram muito fechados, eles não confiavam em ninguém. E ela conseguiu conversar com eles, conseguiu
atrair eles, conseguiu levar eles até a Câmara de Vereadores do Recife, o que ninguém estava conseguindo, né, chegar até eles, e ela conseguiu trazê-los, né? Então foi quando a gente conseguiu aquele grande encontro. Então juntou a comissão da OAB junto com a Jocum, junto com a prefeitura, né, junto com a Comissão de Direitos Humanos, e conseguiu se abrir o diálogo, e foi quando a gente conseguiu entender quais as necessidades que eles tinham, o que eles queriam, e a gente conseguiu fazer essa integração, o que foi muito importante, dar esse primeiro passo, naquele primeiro momento, entender as reais necessidades deles. Então, nós conseguimos começar a caminhar com eles. Então, a questão da saúde, né, foi vista, a questão da educação, a gente começou a ter várias reuniões, porque as crianças não estavam indo para a escola. Por que essas crianças não estão indo para a escola? Por que eles preferem estar na rua pedindo do que estar na escola? Viu questão de vacinação, né, questão de alimentação, porque as pessoas estavam indo lá doar, e às vezes eles jogavam a comida fora, porque existem certos tipos de comida que eles não comem, que eles não gostam, não faz parte da culinária deles. Então, começou-se a entender aquele povo, começou a se conversar com aquele povo. E hoje, né, eles estão ali divididos em 3 casas, né, existe hoje a questão da defensoria, né, que fez uma intervenção junto com a prefeitura, que hoje paga um aluguel para eles, e assim, eles estão, a prefeitura hoje, por uma ordem da defensoria, está procurando um local adequado para que eles possam ter um local adequado para habitar. Agora, nesse período de pandemia, né, houve uma assistência, porque teve um caso de Covid de um senhor, né, que inclusive, ele chegou a vir a óbito, não foi, doutora Emília, veio a óbito, a gente acompanhou de perto para que não se proliferasse Covid entre eles. Houve uma explosão recentemente de um botijão de gás, e eles precisaram de suporte. Então, assim, houve todo um acompanhamento, né, com eles, pela vida deles, né, também relacionado à questão dos senegaleses nesse período também de pandemia, relacionado à questão das cestas básicas, porque as cestas básicas, elas estavam sendo distribuídas pela prefeitura para quem tem cadastro no Cade Único, né, que é quem tem cadastro no Bolsa Família. Então eles não têm porque não tinham um documento adequado, aí eles também não tinham cadastro porque eles trabalham na Conde da Boa Vista como comerciantes, mas eles não têm a documentação, não são cadastrados na prefeitura, então tudo isso foi feito. E uma questão que a doutora Emília falou também, que é muito interessante, e que até a gente, enquanto agente público, eu digo que eu sofri, porque enquanto vereador, enquanto representante do povo, aí você vai prestar conta do seu trabalho, aí você coloca nas redes sociais que você está atendendo, está tentando estimular, que tem emprego para as pessoas, aí as pessoas vão te atacar, dizer assim, mas se não tem emprego nem para as pessoas do Recife, como é que você quer conseguir emprego para as pessoas que vêm de outro país, né? Então, aí entra a questão da xenofobia, isso é muito sério, isso é muito grave, né? Eu sofri com isso, por defender, e eu confesso aqui a vocês que eu falei, gente, será que eu vou estar realmente, eu estou fazendo uma confissão aqui, muito séria, será que eu vou declarar e vou entrar na guerra dessas pessoas? Porque você, enquanto político, né, você tem que estar ali no jogo de cintura, né? Um ano eleitoral, eu estou fazendo uma confissão muito séria aqui para vocês. Mas, assim, a gente precisa entender que essas pessoas são muito importantes, que eles são gente, que eles são seres humanos, e a gente precisa se posicionar, e eu me posicionei, porque eles são vidas, eles são importantes, e eu sei que eu faço isso por amor, eu faço isso porque Deus amou essas pessoas, e Deus colocou amor no meu coração por essas pessoas. E não importa o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, eu sinto que eu sou importante para essas pessoas. Se ninguém olha para eles. E Jesus foi um refugiado, né, vereadora? Foi o nosso primeiro refugiado. Deus mostrou isso para mim na Bíblia. Jesus foi um dos primeiros refugiados, porque ele teve que sair de uma terra estranha, desconhecido, para outra terra, refugiado para nascer em outro lugar, né? E ele nasceu num lugar difícil, numa manjedoura, no meio dos animais, né?
E Deus falou isso no meu coração, falou, minha filha, vai lutar por esse povo sim, porque eu que vou honrar você. Então, assim, eu me posicionei em favor desse povo, em buscar ajuda, em buscar refúgio, em buscar apoio. Então, eu sempre estou ligando para a Ana Rita Suassuna, que é a secretária. Ana Rita, cadê a cesta básica do pessoal? Ana Rita, a saúde, né? Sempre estou ali buscando e vou continuar buscando, porque eles precisam sim, eles são os nossos irmãos, eles merecem, eles precisam desse suporte, eles não sabem falar a nossa língua, eles não sabem se comunicar, né? A gente não pode deixar eles sofrerem. E o sol nasceu para todos, tem lugar para todo mundo, né? Então, vamos abraçar essas pessoas, vamos apoiar essas pessoas, vamos amar essas pessoas, vamos introduzir eles no nosso meio, o que a gente puder fazer, vamos estar juntos e vamos lutar por políticas públicas para todos, para os recifenses, para os pernambucanos, para os estrangeiros, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né, com o nosso coração cheio de amor, cheio de intenções maravilhosas, apoiar a todos. Então, esse tem sido o nosso trabalho, essa tem sido a nossa luta, e a gente não vai desistir. A gente faz isso realmente porque a gente acredita e a gente sabe que são vidas que precisam muito do nosso apoio. E esse é o momento, esse é o tempo, essa é a hora. E a gente sabe que é passageiro, porque o que eles mais querem, né, é voltar para a terra deles. O que eles mais amam é a pátria deles, assim como nós amamos a nossa pátria, assim como nós precisamos desse apoio, desse suporte. Eles também amam a pátria deles, querem voltar para a terra deles, querem voltar para a pátria deles, e a qualquer momento a gente torce para que isso aconteça, que a situação lá melhore e para que eles voltem e que dê tudo certo, e nós estamos aqui para isso. Quero agradecer aqui a oportunidade, é muito bom ver a OAB, eu quero parabenizar a OAB, ver aqui duas comissões tão importantes unidas nesse tema, né, ver os advogados, né, dando aí o seu tempo, a sua vida, que a gente sabe que as comissões vocês são voluntários, vocês estão aqui, né, dedicando mais tempo de vocês do que vocês já trabalham, extra do que vocês fazem, é muito bom ver essa união, e parabenizar vocês e dizer que a gente está aqui à disposição para estar junto aí nessa luta. Muito obrigada. Vereadora, assim, parabéns pela sua fala, e eu sempre costumo dizer algo, que as coisas funcionam quando a pessoa certa, né, chega para realizar aquela atividade, para assumir a comissão, e pela sua fala a gente vê que não apenas se trata de um desejo comum humanitário, mas algo que brota em seu coração. Da mesma forma, eu falo para a doutora Emília também, né? Isso é uma realidade, é visível, né? Todos nós que acompanhamos podemos observar que faz parte da vida de vocês. Mas eu queria, ainda dando continuidade assim, à nossa conversa, eu vou perguntar primeiro a Maria Emília. Emília, eu conversei sexta-feira passada com o Luiz Fernando Godinho. Ele é o porta-voz do Acnur. Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, uma pessoa extraordinária. Eu conheci ele aproximadamente em 2015, quando estava para se renovar a resolução com relação à Síria, né? A resolução do Conselho Nacional de Refugiados. E eu ficava conversando com ele sobre como a Europa está sendo criticada, né, na forma como recebe refugiados. E hoje o Brasil está numa situação semelhante, porque existem muitos refugiados vindo para o Brasil, né? Na sua perspectiva, doutora Emília, o coração do brasileiro está sendo bem receptivo para essas pessoas? Ou é necessário ainda um trabalho para que esse sentimento de amor, de acolhimento, ele cresça a cada dia mais? Foi ótima a sua colocação, que sempre, quando eu sou entrevistada, aí pedem para comparar a questão do acolhimento do migrante não nacional no Brasil e em outros países. Aqui em Pernambuco, eu digo que a gente tem oportunidade de fazer até um estudo controlado, porque nós ainda temos um número pequeno, relativamente. Somando hoje os dois maiores países que nos cedem esses migrantes, que é o Senegal e a Venezuela, nós chegamos a mais ou menos
mil pessoas no máximo, não é? E muitos já encaminhados no mercado. Hoje, a população que nós damos mais atenção, que ainda precisa de empoderamento, são os indígenas da etnia Warau, que não chegam a 200, né? Então, a gente sabe que lá na Europa existe uma crise muito grande. Essa semana teve uma notícia ruim em relação à Grécia também. Lá eles fazem os campos de refugiados, que muitas vezes comparam a campos de concentração. O abuso sexual contra mulheres dentro desses campos é uma realidade muito cruel também. Existe muita discriminação em alguns países pelo temperamento próprio e cultural das pessoas daqueles países que são mais fechados. Eu, por exemplo, morei no Sul, morei em Florianópolis, que existia uma colonização muito grande alemã, e sofri muito preconceito, né? Porque quando eu abri a boca, que vinha o meu sotaque de nordestino, o meu filho, na época, eu fiz o meu mestrado lá, ele estudou na creche da universidade, e no começo ele chegava em casa triste, pequenininho, 6, 7 anos, e tinha um coleguinha que dizia: quem brincar com José não brinca mais comigo, porque ele vem de um planeta chamado Nordeste que não presta. Então, existe a natureza cultural, né, da formação de pessoas que vêm de determinados países, enfim. Mas aqui, em Pernambuco, eu não vi ainda, nós não tivemos nenhum caso que tenha sido apurado de xenofobia. Tivemos algumas questões que o Ministério Público do Trabalho investigou, também não tivemos concretização disso. O povo brasileiro, o povo pernambucano, tem por natureza a sua hospitalidade, mas que sempre tem que ser trabalhada, né? Eu já soube, assim, de relatos informais que lá em São Paulo, eu acho que isso jamais aconteceria num país europeu, lá em São Paulo existem os campos, mas na realidade não é nem campos de refugiado, são campos que estão com condições subhumanas, de quase 10 mil pessoas morando, sem saneamento, sem luz elétrica. Uma colega que trabalha com a causa lá em São Paulo foi ver e entrou com a luz do celular, porque à noite ficou uma escuridão total, e ela, sentindo um mau cheiro, só notou que era problema de esgoto quando viu que estava pisando no esgoto até o tornozelo. E agora tudo misturado. Muitos migrantes que não estão oficializados na cidade, com pessoas de vários estados do Brasil que estão lá, com paulistas que também estão lá. Então, eu acho que isso é o símbolo do Brasil, né? Que até nessa hora, assim, meio que se une com as pessoas, não existe nacionalidade nesse momento. Então, eu acho que a natureza do povo brasileiro em geral é pela hospitalidade, mas isso é uma coisa que tem que ser trabalhada diuturnamente. E a vereadora Michele falou essa questão, eles querem voltar para a casa deles, e é verdade, o primeiro contato que eu tive, porque foi uma surpresa, a gente tinha muita tranquilidade, todos vinham pelo processo de interiorização do governo federal, eles eram triados em Pacaraima, entravam no avião da FAB, vinham para a base aérea militar. Quando chegava na base, as ONGs que iam recebê-los, que inclusive a Caritas, aqui em Recife, Aldeias Infantis em Igaraçu, o pastor Josenildo, que tem a ONG, a MEI, lá em Carpina. Aí a gente vê as instituições religiosas nesse acolhimento bem presentes, já pegavam eles no aeroporto, né? Aí já tinha moradia para eles, já iam empoderando para eles entrarem no mercado de trabalho. Muitos já conseguiram emprego e dão vaga para outros que estavam chegando depois, mas veio de surpresa a situação dos Warau, que chegaram aqui com cultura própria, uma cultura nômade, tudo em grupo, o vínculo familiar deles é totalmente diferente do nosso, eles se submetem à figura do cacique, e tem essa questão do temperamento realmente diferente do nosso, eles são mais fechados para o contato social, e o primeiro contato que a gente conseguiu ter foi realmente através da vereadora Michele na Comissão de Direitos Humanos, que ela conseguiu fazer essa mobilização, que foi o que deu mais ou menos tempo da gente se preparar para a realidade que viria, porque eu lembro que o então cacique José, que era o professor José, não sei se a vereadora lembra, ele disse, aqui só tem 40, mas nós temos mais 2 grupos de 60 que estão vindo para cá a pé. Aí foi o que deu tempo da gente respirar, e como é que a gente vai começar a receber, né? Em várias reuniões lá que nós tivemos, e já estava fechando, inclusive, a matrícula das crianças Warau, com inclusão para idioma, isso tudo. Infelizmente, veio a pandemia, mas já estava tudo encaminhado, a Secretaria de Direitos Humanos da Câmara
provocou a Secretaria Municipal de Educação para criar vagas e tal. E eu acho que é um trabalho diuturno que a gente tem, porque existe, como eu falei antes, a questão do medo do desconhecido, essa questão, a reserva, não, mas o emprego é meu. Mas se a gente parar para pensar, quanto mais pessoas qualificadas, quanto maior a diversidade de qualificação da pessoa, mais a economia vai fluir, principalmente se a gente está falando numa cidade turística, como é a nossa capital. Agora deu uma parada em tudo por essa questão da pandemia, do isolamento. Mas eu acho que sim, tem lugar para todos. Eu acho que o povo brasileiro é um povo acolhedor, como o povo canadense tem fama de ser também, mas é um trabalho que a gente tem que estar renovando e mostrando, eles não estão aqui de favor. A gente não está recebendo eles porque somos bonzinhos, né? Existe toda uma política de direitos humanos internacionais, o Brasil é signatário de vários pactos, o que nos obriga de recebê-los como se brasileiros fossem, numa igualdade de tratamento. Então, o principal é saber que eles não é nenhum favor que a gente está fazendo a eles, tá? É tudo por obrigação legal que nós temos que fazer. Claro que a lição de empatia vem como um plus que facilita o cumprimento dessas normas, mas eles são, sim, sujeitos de direito. E numa das reuniões da OAB, reunimos 3 caciques, foram vários representantes, o pessoal do comitê estava, e eu fiquei emocionada quando um dos caciques disse que eles têm um dialeto próprio, mas eles falavam um portunhol, que dava para entender. Ele disse: o Recife é muito bonito, o Pernambuco é muito rico, e nós agradecemos e pedimos que vocês nos recebam aqui. Mas quando tudo isso passar, nós fazemos questão de receber vocês lá na Venezuela, porque a nossa terra é mais bonita, é mais próspera, isso vai passar. E a forma que vocês nos tratarem aqui, nós vamos ter todo o gosto de tratar vocês lá também. Porque quando nós estamos no sinal de trânsito e vocês abrem o vidro do carro com curiosidade de saber todos os detalhes, a gente entende o que vocês estão querendo. Aí isso me deu uma vergonha alheia terrível, não é? De pessoas que muitas vezes vê a situação do outro, se está pedindo é porque está precisando, né? Infelizmente, nem toda política pública consegue chegar. E eu acho que esse dia a dia, assim, da gente não julgar com um olhar, da gente não ser violento com aquele olhar, isso tudo, eu tive o relato dele dizendo, eles notam, né? É uma situação que é humilhante para eles, e eu acho que a gente tem que ter essa empatia. Excelente, doutora Emília. Nós precisamos realmente passar isso, né? É importante, nós que trabalhamos com refugiados, e o quanto é importante para eles. Olha, eles já foram abandonados pelo seu país, né? E quando eles encontram alguém que abre os braços, meu Deus, é como, pode ter certeza, o maior desejo do refugiado é encontrar alguém de braços abertos. Que nós possamos ser esses braços abertos. Agora, vereadora Michele Colles, a doutora Emília falou aí de políticas públicas, né? Assim, a secretaria, tem alguma secretaria do Estado, prefeitura, com quem a senhora lida mais, eles têm procurado, se empenhado a desempenhar alguma atividade em prol dos refugiados também, para cooperar com essa situação? Eles têm feito aquele trabalho básico, né, de apoio, na área da assistência, na área da saúde. Mas, assim, eu estou com uma luta muito grande, inclusive eu quero pedir apoio da própria sociedade, né, e até da OAB também. Como eu já pedi, né, da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado também, eles enviaram, né, um parecer. Por quê? Porque eu tentei colocar uma emenda aditiva, né, que foi a emenda 15 de 2020 agora, no projeto do Executivo, que foi o projeto 13 de 2020, né, que dispõe sobre a elaboração da lei orçamentária de 2021, porque para tudo tem que estar previsto, para tudo tem que ter recurso, né, e se não está previsto, ninguém vai estar pensando nesse pessoal, né, então a gente tentou incluir lá na lei orçamentária de 2021, essa emenda que fala sobre, na parte de direitos humanos, inclusive, que diz fortalecer as políticas para a população em situação de migração, refúgio e apatrídia. Então, eu tentei incluir essa emenda e essa emenda foi rejeitada, né? E eu fiquei muito indignada com isso. Por quê? Se você pensa nessa população, você tem que pensar em recursos, você tem que pavimentar esse caminho,
né? Não adianta só você dizer, eu penso, eu ajudo, né? Eu faço. E o que foi me dito, né? O que foi passado, que isso é um dever do governo federal. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que cada esfera governamental tem a sua responsabilidade, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal. E até porque eu vejo que o governo municipal, ele tem feito seu papel, sim. O governo municipal tem feito, tem dado assistência, tanto na parte da educação, na parte da assistência social, eles têm apoiado, eles têm ido lá. Então, por que não ter uma lei, né, que no ano de 2021 pudesse estar destinando recursos? Então, a gente quer garantir que isso já fique registrado dentro das leis do município, da política pública do município, tanto da LDO, né, quanto de todo o contexto da nossa cidade, que isso fique registrado dentro da política de direitos humanos do município. Então, essa tem sido a nossa luta, mesmo com essa emenda sendo rejeitada, eu não desisti, né, eu pedi esses pareceres e estou pedindo para outros órgãos também, para fortalecer, vamos dizer assim, esse caldo, né, junto ao poder público municipal, para ver se eles podem fazer alguma alteração e incluir dentro dessa política pública municipal esse grupo, essa parcela da população, pensar essa parcela da população e poder já os gestores, a gente sabe que ano que vem vai ser uma nova gestão, né? Vai ser um novo prefeito, novos gestores, mas já pensar nessas pessoas, porque, por exemplo, qual é o meu pensamento? O povo rural, eles não têm a cultura deles, eles são índios. Eles trabalham com arte. Então, por exemplo, se aproveitar o que eles fazem, matéria-prima, qual é a matéria-prima que eles trabalham? Fortalecer o empreendedorismo, né? Fortalecer a questão cultural, qual é o material? Poderia se dar material para eles, produzir conteúdo de arte, tem essas feirinhas aí da prefeitura, colocar eles para expor o material deles, tem a feirinha ali de Boa Viagem, por que não dar um quiosquezinho para eles ali expor o material deles, colocar eles para trabalhar com dignidade, né, oferecer oportunidade para eles, tirar eles dessa vida de estar pedindo esmola no sinal, né, e dar oportunidade. Eu tenho certeza que o artesanato deles vai ser muito bonito, eu tenho certeza que as pessoas vão querer comprar para ajudar de forma digna. Então, por que não fazer isso? Por que não pensar nisso? Por que não fomentar isso? Ver quais são as habilidades, quais são os talentos deles e fortalecer isso. Então, na parte cultural, né, na parte, vamos dizer, de culinária, qual é a comida que eles produzem? Então, vamos ter uma feirinha que vai ter ali os quiosques do senegalês com a comida senegalesa, com a comida, seja qual for o... Vamos ter uma parte, igual a gente tem na FENEARTE, né, que a gente vai e fica esperando chegar aquela parte da comida de outros países. Então, eu acho que a gente pode fomentar isso dentro da nossa cultura pernambucana, trazer as culturas de outros países. Isso só vai crescer, isso só vai fazer fortalecer, isso vai ampliar o nosso olhar, isso não vai ter que tirar do bolso de ninguém, como se diz assim, né? Então, vai fazer com que eles mesmos fortaleçam, a gente só precisa impulsionar isso, então tem muita coisa que pode ser feita, então eu acho que a gente precisa pensar nisso, né, em questão de fazer com que eles produzam, trazer esse novo olhar sobre a vida deles, trazendo dignidade e fortalecimento. Então, a minha luta veio agora a pandemia, mas eu já estava planejando tudo isso, mas nós não vamos desistir de sonhar, né, doutora Emília? Nós não vamos desistir, já estamos vendo isso, tem até pessoas voluntárias que querem ajudar nisso, né, e a gente está lutando junto à prefeitura, e a gente vai conseguir sim, porque eles têm os sonhos deles, os desejos deles, eles têm muita capacidade, muitas condições, tem pessoas profissionais, né, como ela citou aqui, o cacique é um professor, né, eles têm muitas habilidades, e essas habilidades deles precisam ser exploradas, e a gente vai estar fazendo isso e lutando por políticas públicas que venham a valorizar eles e trazer dignidade para a vida deles. A gente não vai desistir, junto com o poder público, de estar buscando isso para poder trazer isso que essas pessoas merecem e que só vai acrescentar para a nossa cidade. Eu tenho um projeto na Câmara de Vereadores tramitando que fala sobre as cidades irmãs, né? Então, a gente pode também
trazer isso às cidades irmãs, de repente Recife, com a cidade deles. A gente tem que pensar estratégias de unir, né, de juntar o que é que a gente pode fazer para poder trazer dignidade cada vez mais e acolher de forma digna essas pessoas. Esse é o nosso objetivo. Michele Collins, já saiu aqui uma sugestão para o nome da feira, Feira Multicultural do Imigrante e Refugiado. Olha aí! O Altino Mulungu, né? Da E trazer o povo recifense para visitar, para comprar, para ajudar, né? Para ser abençoado, para deixar a sua casa mais bonita, com artesanato, com as comidas. Olha que legal. A gente pode pensar nisso aí, fazer isso. E vai ser mais um atrativo para o povo recifense, não é? Registrar que seu Altino Mulungu é um dos mais atuantes lá no comitê, ele é responsável pelo escritório que recebe os senegaleses, é extremamente atuante no comitê, parabenizar também a ação de seu Altino. Ele é ótimo, muito obrigada, amei a ideia, viu, doutor Altino? Muito bem. Ô, Emília, mas tem uma coisa interessante, porque o refugiado, quando ele chega no Brasil e recebe o status de refugiado, ele recebe até a carteira do SUS, carteira do trabalho. Eu não entendo o que significa para, sei lá, a Câmara de Vereadores ou o governo do Estado dizer que a normatização tem que ser da União se eles são cidadãos, né? Enfim, vamos imaginar que eles estão pensando nos outros que ainda não conseguiram o status, né? Mas falando com o Luiz Fernando lá, Godinho citando mais ele um pouquinho, ele disse que essas ações são importantes, tipo uma feira, né? É uma competição, algum evento, porque chama a atenção para os refugiados e, a partir daí, atrai a iniciativa privada, né? Os parceiros privados para cooperarem também, digamos, impacta a União para que possam, né, trabalhar com isenções, né? Com relação a taxas. Alguns, talvez, não sei, é uma coisa mais difícil por imunidade, mas, enfim, que possa atrair o próprio governo, o poder público, para investir, e assim como o privado também. Logo, eu acho que seria interessante ações nesse sentido para fomentar o desejo de cooperação. Tu não achas? Verdade. É interessante que é histórica, né? Essa questão da polêmica que existe sobre competência municipal, né? Há muitos anos a grande polêmica era, e o município tem personalidade jurídica, tem até isso, né? Queria se colocar tudo na responsabilidade do Estado. E a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, eu peço a devida vênia para comentar isso, isso vem travestir barreiras atitudinais, não é? Porque não quer apoiar a causa e usa aquele argumento genérico para legitimar o que se quer fazer e os grupos que se quer beneficiar, muitas vezes com intenções políticas, não é? Infelizmente. Então, eu creio que, apesar de existir para a questão de refúgio uma competência da União, a gente deve levar em consideração que são habitantes do município, né? E um exemplo a ser seguido, que eu já estou me inteirando e vou levar lá para a Comissão de Direitos Humanos, vereadora, é que o Estado de São Paulo, desculpe, o município de São Paulo é o primeiro município a ter uma política pública de acolhimento do migrante. Lá, claro que tudo é maior, né? Os números são maiores, a estrutura é maior, mas lá, para vocês terem ideia, existem abrigos específicos para migrantes. Existem nos abrigos mistos também vagas reservadas para os migrantes. Então, eu acho que são boas práticas como essa. Então, se esse argumento de que não pode ter dotação orçamentária foi quebrado já pela cidade de São Paulo, né? Eu acho que é um modelo para a gente seguir, visando boas práticas. É uma cidade muito cosmopolita que nós temos no Brasil, e se nós estamos sendo procurados para acolher esses refugiados, nós vamos ter que nos adequar também. Já conte, vereadora, com o parecer da Comissão também de Direitos dos Refugiados. Eu vou ter reunião com a equipe, com os membros, são todos super atuantes e queridos, muitos professores e alunos também, advogados, são membros. E vou levar esse desafio na próxima pauta, sexta-feira. Vou me inteirar, pegar o estágio em que está, falar também com o André Carneiro Leão, com
Henrique da Fonte, que são os defensores que já fizeram parecer, e podem contar com a gente, que a gente acredita sim. Se eles são habitantes do solo municipal, vai caber essa dotação orçamentária, sim. Até por uma questão de inclusão, né? A inclusividade do direito permite a interpretação afirmativa de alguns dispositivos. Aí, doutora Michele, já conseguiu aí reforçar mais uma parceria, né, Cor? Ótimo. Olha, a parte finalzinha aqui, eu acho que a gente tem uns 5 minutos. Eu estou compartilhando até o link aqui. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o desafio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, desculpe, Sérgio Vieira de Mello, que o Acnu ele criou, que tem como objetivo principal fomentar a formação de professores e de alunos, e deles, é evidente também, direcionando para refugiados, para que possam se capacitar no tema, principalmente eles, né, que têm no sangue essa característica, essa vivência como refugiado, para que com a sua influência eles possam, a produção de trabalhos científicos, né, as ações de universidades, como professores, como alunos, eles possam influenciar para que o Brasil possa cada vez mais crescer nessa bandeira de acolhimento. Eu queria saber das duas, vou começar por Emília e dar 1 minuto e meio a cada uma. O que é que vocês acham desse desafio de procurarmos uma universidade aqui, uma faculdade aqui no estado de Pernambuco e trabalharmos isso? Emília? Eu acho perfeito, eu acho, na verdade, essencial. Eu acho que as melhores experiências vêm quando algum fato da vida real, da prática, nos instiga e nós levamos até a academia para estudar controladamente aquele fato, trazemos as soluções que se chegam lá através da pesquisa para ajudar aquela situação real. Então, eu acho que para as universidades é muito interessante isso também, porque é uma das dimensões que o próprio Ministério da Educação cobra, essa questão de direitos humanos. Então, é uma via de mão dupla. Vai ser interessante para a qualificação da universidade e vai ser interessante também o que vai se ter de resultado com os migrantes. Inclusive, pode-se fazer até um intercâmbio entre as universidades para abrir vagas especiais para esse público. Aí vem a questão da revalidação dos diplomas anteriores. Eu acho que só se tem a ganhar. Eu, assim, como pesquisadora, autora, também já estou apaixonada. E acabando aqui, eu já vou entrar em contato lá com a Acnu para saber quais são as condições para se montar uma cátedra dessa e apresentar também às universidades aqui de Pernambuco. Eu já tive experiência com algumas, que eu acho que vai ser bem interessante. Conte comigo também em mais essa luta. Excelente. Vereadora, vamos nessa? Olha, eu acho que Pernambuco, né, a gente está assim de parabéns mesmo, porque doutora Emília, eu sou suspeita para falar dela, né? Ela tem assim uma paixão, um amor, um carinho. E a competência dela, gente, é assim, inquestionável, né? Então a gente tem assim, como se diz o ditado, a faca e o queijo na mão, né? E da melhor qualidade. Então, assim, a gente tem um tempo excelente, né, para poder fazer o melhor que a gente puder fazer. E esse comitê, que também a gente tem hoje, né, doutora Emília, de pessoas excelentes, totalmente comprometidas com a causa. Então, Pernambuco, hoje, eu posso dizer, eu não conheço dos outros estados, a gente já participou de alguns eventos, tem alguns movimentos, como São Paulo, que foi citado aqui, mas eu acho que não tem tão estruturado como a gente tem hoje em Pernambuco. Então, a gente tem que ser realmente referência, modelo. Eu acho que a hora é agora, o tempo é esse, da gente fazer tudo o que se tem que fazer. Então, trazer a universidade, trazer um modelo como esse, né? O tempo é agora, a hora é agora, nós temos que fazer sim, temos que fazer o melhor agora. E temos esse desafio, né? Temos a demanda também, que hoje é esse povo que está aqui na nossa mão, né? Quer dizer, o laboratório está tudo pronto, está tudo, toda a demanda. Então, eu acho que essa ideia que o doutor Jonas traz hoje para a gente, esse grande desafio, eu acho que está muito bem aceito e vamos embora nesse desafio, né, doutora Emília? Vamos aí arregaçar as mangas e seguir em frente. Pode contar comigo aí, com a Comissão de Direitos Humanos,
vamos estar aí, juntas nesse grande desafio aí, porque tenho certeza que nós vamos fazer história, sim, vamos ser referência aí para todo o país, com certeza. Ótimo, doutoras. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, mas eu fico muito feliz porque o Brasil, ele teve algumas ações de vanguarda, né? Assim como Pernambuco vai ser agora, eu tenho certeza, com as colegas aí de frente, com esse trabalho para trazer a cátedra para cá, como também, assim, na própria ação de criar uma comissão especial de refugiados. E eu até digo que nós estamos imitando um pouco o Brasil, que o Brasil, com relação à legislação de refugiados, ele inovou, né, quando se estabeleceu o Estatuto do Refugiado, quando ele estendeu, né, o status de refugiado a todos os membros da família. Né? Ninguém tinha pensado nisso. O brasileiro pensou, quando alguém for considerado refugiado, estende aos demais membros da família, porque a intenção é reuni-los. Ninguém quer ser refugiado longe dos seus parentes. Né? Todos querem viver em comunhão, né? em unidade. É para isso que funciona a família. E o Brasil foi um precursor disso, né? Trouxe isso na legislação. Né? Criou o Conselho Nacional de Refugiados, especificamente para tratar o tema. Quer dizer, o Brasil recebeu a causa dos refugiados de uma maneira muito diferente, de uma maneira receptiva. Eu acho que tem muito a ver com o brasileiro, né? A visão que se tem do brasileiro, uma pessoa receptiva. É verdade que não somos um país rico, né? Mas nós sabemos muito bem dividir, né? O brasileiro sabe dividir o espaço, sabe dividir até momentos emocionais também. Ele convive muito, né? E de maneira que é admirado por outras nações. Logo que nós possamos utilizar esse momento, que tivemos a oportunidade de receber em nosso estado refugiados, né? Temos duas comissões tão importantes, com a Michele na Câmara de Vereadores, com a Maria Emília lá na UAB, né, trabalhando em conjunto e com o coração nessa causa, que nós possamos, né, juntos, né, eu estendo minha mão também no que eu puder ajudar e que nós possamos conquistar grandes coisas para o bem, sabe de quem? Da humanidade, né, para o exercício dos direitos humanos, pensando na dignidade da pessoa humana. Né? Nós estamos pensando no outro. Quando nós pensamos no outro, independente da sua religião, né? Quando você está pensando no outro, você está sendo movido por aquele Criador que criou a você e criou o outro, seja qual for sua religião. O Criador não quer abandonar a sua criatura. Logo, eu agradeço, viu, Emília, a Michele, estou muito feliz de estar hoje à tarde aqui com vocês e queria que rapidamente vocês fizessem as considerações finais. Vou dar 30 segundos para cada um e vai encerrar a nossa live. Pronto, a palavra de ordem é gratidão. Muito obrigado pela lição de empatia, obrigada pela força que o senhor sempre deu na nossa comissão. Vereadora Michele, parabéns pela sua postura como gestora pública, de realmente fazer de lá da Câmara a Casa da Cidadania, de